Olá, pessoal do segundo ano, como que vocês estão? Estão bem? Isoladinhos? Tranquilo. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto urbanização. Capítulo 10, vamos falar sobre problemas urbanos, certo? Vamos lá, rapidinho, coisa fácil demais, então vem comigo. Olha só, pessoal, os problemas urbanos, eles começam a acontecer quando as cidades elas não apresentam infraestrutura adequada. Existem dois grupos de problemas urbanos, o problema urbano poluição e o problema urbano estrutural. É isso que nós vamos falar hoje. Então, veja bem, quando você tem uma urbanização acelerada, você acaba tendo o surgimento dos problemas urbanos. Lembre que ele pode estar presente em qualquer tipo de país, rico, pobre, só que o que mais aparece são os problemas urbanos aqui do Brasil. Então, mesmo o capítulo sendo genérico, eu vou me concentrar no Brasil, porque é o que mais aparece em provas de vestibular. Então, veja bem, aqui no Brasil, com certeza, a urbanização acelerada de 1940 até mais ou menos 1990, gerou vários problemas. E é isso que nós vamos analisar. Veja bem, um dos primeiros problemas é que a urbanização mais acelerada do que a expansão da infraestrutura vai gerar o chamado problema do falta, certo? Se você analisar esse problema como a essência de tudo, os outros problemas vão aparecer naturalmente. Olha só como é fácil. Problema do falta, né? Então nós vamos criar uma regra geral, que é o famoso problema do falta, certo? Então vamos lá, problema do falta. Falta o que, professor? Aí você completa. Falta vias públicas, falta transporte coletivo e falta vias públicas. Certo? Pessoal, muita gente nas cidades e falta transporte coletivo. Muita gente nas cidades e falta vias públicas. Veja bem, quando falta transporte público ou coletivo, né, você vai ter o quê? Você vai ter, olha só, as pessoas usando o seu transporte individual, particular. Isso daí pode o quê? Pode acarretar um outro problema. Por quê? Porque junto com o transporte coletivo, faltam as vias públicas. Então não vai ter vias públicas suficientes para circular a grande quantidade de veículos. E inclusive, à medida que a renda vai aumentando, você vai tendo aquisições de maior quantidade de veículos pela população, né? E isso daí vai acarretar o quê? Vai acarretar um outro problema grave, que é justamente o problema dos congestionamentos urbanos. Congestionamento urbanos, certinho? Urbano, beleza? Só para você ter uma ideia, aqui em Imperatriz, a gente acha que o trânsito é meio caótico, que o trânsito é meio bagunçado e que há muito trânsito. Mas só para você ter uma ideia, eu fui fazer uma viagem com o Lucas, fui para Campinas, que é uma cidade de 4 milhões de habitantes. Eu andei da casa da minha mãe até a casa da minha irmã 20 quilômetros e demorei 1 hora e 50 minutos. Imagina, 20 quilômetros, 1 hora e 50 minutos. É estressante, não é? Então, olha só, congestionamento urbano. Veja bem, os vestibulares amam dizer o seguinte: professor, se esse é um problema, qual seria a solução? Pronto, a solução é bem presente nas provas. A primeira é a famosa mobilidade urbana. Dá uma organizada no trânsito. Mobilidade urbana, certo? Criar os chamados anéis viários para desafogar o trânsito das cidades, né? Sistema de rodízios, inverter os fluxos das ruas, das avenidas,
né? Criar condições de maior infraestrutura com a abertura a vias mais largas e por aí vai. Dentro da mobilidade urbana, incentivar o transporte coletivo, certo? Para quê? Para que ele, né, seja mais eficiente no transporte da grande leva de pessoas. E ainda por cima, existe as alternativas de transporte, né? As alternativas. Como assim, professor? Em vez de você usar o seu veículo próprio, você usar bicicleta, né? Tem muita gente que usa bicicleta. O Canadá, por exemplo, é a cidade das bicicletas. E é um país rico, né? Você usar Uber, o chamado serviços de carona de aplicativo, né? Então você acaba solucionando um pouco o chamado congestionamento urbano. Beleza? Veja bem, a gente está no chamado problema do falta. Falta moradia. Certo? Beleza? Tudo bem? Faltar moradia. Olha só, falta moradia. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas vão procurar para morar, ou aluguel ou comprar alguma coisa. E se o vendedor está percebendo que muita gente está procurando, ele vai valorizar o preço do imóvel, ou do aluguel ou da venda. Então você vai ter aqui um problema chamado de especulação imobiliária. O que é isso, professor? É o preço do imóvel aumentando, tanto para aluguel quanto para compra. Isso daí vai gerar um problema grave. Por quê? Porque um dos problemas do falta é a falta de emprego para todo mundo. Por quê, professor? Porque emprego tem a ver com chegada de empresas. E chega mais gente nas cidades do que empresas. Chega mais gente nas cidades do que abre-se empresas. Então vai começar a ter falta de emprego. Se a falta de emprego, que tem a ver com a renda, ela é patente, não é? E você tem o aumento do aluguel e dos valores dos imóveis, não é? Também uma característica aumentando, o que você vai perceber? Que não vai ter renda e o preço vai aumentar. Não vai ter renda e o preço vai aumentar. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar um processo de periferização da população. Ou seja, as pessoas vão morar em lugares mais baratos, distantes do centro, né? Então você vai ter uma periferização da cidade, das pessoas, que também pode ser chamado de marginalização das pessoas, que vão morar à margem da cidade, onde o dinheiro das pessoas, não é, conseguem fazer com que elas sobrevivam nesses lugares. O pouco dinheiro. Lugares muito precários, e às vezes as habitações são precárias, não é? Geralmente terrenos ocupados, invadidos, beira de rio, zona de encosta, zonas de risco, né? Isso daí vai fazer com que haja um processo de favelização, certo? Da cidade, certo? Olha só, o desemprego também gera aquilo ali, certinho? Porque o povo não vai ter renda para pagar o aluguel caro, certo? Então, o emprego é um problema. Professor, o que representa o emprego? O emprego representa a desigualdade socioeconômica dentro da cidade, certo? E toda vez que uma sociedade ela é muito desigual, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento do crime patrimonial. Toda sociedade desigual, você tem o aumento do crime patrimonial, ou seja, o aumento da famosa criminalidade, certo? Criminalidade. Professor, o que é crime patrimonial? Roubar as coisas dos outros, furtar as coisas dos outros, sequestro, latrocínio, assaltos a banco, tudo isso é crime patrimonial, certo? Então, é o aumento da criminalidade, beleza? Viu como é facinho?
A ideia de tráfico de drogas tem a ver com outro contexto, que é o contexto do Estado omisso, o Estado onisciente, não é? O Estado que tem falhas no processo de investigação e de repressão. E aí você acaba tendo o crime organizado se implantando ali, não é? Beleza? Se encontra muito no Rio de Janeiro, certo? É o famoso Estado sem dinheiro para coibir, e aí o crime acaba aumentando. Esse daqui é mais simples, esse é o chamado crime que atinge a todos, né? Professor, o crime de gênero, por exemplo, contra a mulher, violência doméstica, tem a ver com isso também? Até tem, certo? Mas é um outro tipo de crime. A gente vai focar no criminalidade patrimonial, roubar as coisas dos outros, né? Furtar as coisas dos outros, justamente por causa dessa desigualdade. E aí o que acontece? Como a violência, a criminalidade aumenta nessas cidades, as pessoas elas vão buscar o quê? Refúgio, principalmente a classe mais abastada, a classe média consolidada, vão o quê? Vão começar a buscar refúgio em ambientes só deles, né? Então aí você vai ter o quê? Você vai ter o surgimento, né? Surgimento dos condomínios fechados, onde o quê? Onde a segurança, por exemplo, não é pública, mas é privada, né? Você tem uma segurança privatizada, você tem lá o segurança, a câmera, não é? Você tem lá todo um aparato de segurança e todos os serviços necessários, muitas vezes dentro do condomínio fechado, que acaba o quê? Que acaba isolando a elite ou a classe média consolidada da chamada violência urbana, certinho? Então, isso daí, gente, já mostra um outro problema, né? Qual o problema? Os pobres moram mais em favela e os ricos abastados chegam ao extremo de morar o quê? Em condomínios fechados, privatizados. Então isso daí mostra um outro problema urbano, muito cobrado em prova do Enem, que é a chamada segregação socioespacial da cidade. Bairro de rico, bairro de pobre. Certinho? Viu que facinho? E aí, esses lugares aqui, não é? Chamados de condomínios fechados, por exemplo, são áreas o quê? São áreas que só o rico consegue viver. Então, a gente vai chamar esse espaço de espaço gentrificado. Gentrificado. O que é a gentrificação de um espaço, professor? É quando essa região só os ricos abastados conseguem viver. É um espaço só deles. O pobre não tem acesso, né, a essas áreas. Beleza? Tinha lugares que eram muito gentrificados antigamente, como por exemplo shopping. Hoje já nem tanto. Andar de avião, o espaço, né, o serviço era muito gentrificado. Hoje já não é nem tanto. Tudo bem? Beleza? Próxima aula a gente continua com outros assuntos. Abraço.